pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o tema é bastante especial e é algo que eu vim trazer porque eu acho que tem muita gente que precisa de ouvir o que eu vou falar aqui hoje, e eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo é porque você de alguma forma está procurando aí um consolo, uma esperança, ou quem sabe, né, apenas uma forma de aconchegar a sua alma. Então eu tenho a plena certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, assim como todo esse processo, tudo que eu tenho passado até aqui, né, através da meditação, através de mantras, através, né, de músicas relaxantes, eu tenho conseguido alcançar pelo menos um pouco daquilo que eu desejava ter e eu não conseguia. Então, antes que a gente comece nosso vídeo, eu gostaria apenas de pedir para você para que, se você é recém-chegado no nosso canal ou se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força aí, deixando seu joinha, deixando seu comentário, puxando o sininho para receber as notificações. E se você faz parte do nosso canal, como sempre, muitos beijinhos para você. E é isso, vamos para o nosso vídeo. Bom, primeiramente, né, o que me motivou a vir fazer esse vídeo aqui para vocês, tem o sentimento de que eu gosto de compartilhar as coisas, né, gosto de ajudar pessoas, isso é um prazer para mim. E eu acho que quando a gente recebe uma palavra boa, quando a gente ganha uma coisa boa, ou quando a gente tá ali, né, recebendo alguma energia, alguma coisa boa, eu acho que a gente também tem que compartilhar isso com outras pessoas. Porque hoje, no mundo em que a gente vive, a gente tem muito mais trevas do que luz, né? E como eu sou uma pessoa também que acredita em Deus, né? Eu sou cristã, eu acredito que a gente, né, conectado com Deus, consegue sim passar um pouco de paz, de calma, a gente consegue dar uma palavra de conforto, de consolo para alguém, mas principalmente se a gente está passando por um processo em que a gente está se autocurando e a gente vê que aquilo é bom pra gente, eu acho que é mais que a nossa obrigação como pessoas, né, que gostam, que amam as outras pessoas, que ama a luz, que faz parte da luz, que faz parte né, do corpo celestial de Cristo, nós deveríamos fazer isso por outras pessoas também. E eu não vim aqui para falar de religião, tá? Eu vim aqui para falar uma coisa que é independente disso, tá? Independente se você tem religião ou não, se você acredita em Deus ou não. É apenas algo que tá funcionando para mim e que realmente tem me ajudado muito, que é a questão da meditação. Bom, o que me levou a fazer meditação? Eu sempre ouvi dizer muito bem de quem praticava yoga ou quem praticava meditação, o pessoal se sentia mais relaxado, se sentia menos ansioso, se sentia mais alegre, mais confiante, mais pra cima, tipo assim, muito alto astral. E eu meio que não botava fé nisso não, sabe? Até o dia em que eu precisei. Bom, o meu contrato, eu estava cumprindo aviso prévio na empresa que eu trabalhava, na fábrica que eu trabalhava, né? E o meu contrato se encerrou no dia 30 de junho. E uma semana antes de acabar o meu contrato, o meu Tantosha, né? A pessoa que é responsável entre você e a fábrica, né? A pessoa que cuida de você quando você tá trabalhando numa fábrica, ele pegou coronavírus. E ele também era o mesmo motorista que fazia a carona, né? Dava carona para as meninas, inclusive para mim, porque para mim ir para a fábrica eu ia de carro, né? Com Tantosha, eu não ia por meios próprios. E aí, gente, quando ele pegou corona e me chamaram, né? Lá do nada, lá dentro da fábrica, chamou eu e essas minhas colegas que vinham no mesmo carro pra gente se retirar do trabalho e vir para casa, pra gente poder fazer o exame pra saber se a gente tava com corona ou não, a gente teve que ser, né, afastado. Foi numa quinta-feira de manhã, né, que a gente ficou sabendo o que aconteceu. E aí, na sexta-feira de manhã, né, no outro dia, eu e minhas colegas fomos fazer o exame pra saber se a gente tava com coronavírus. E aí, depois que a gente passou pelo exame do coronavírus, falaram pra gente que o resultado ia sair no outro dia, no sábado. Até sábado à noite ia sair o resultado. E aí, gente, eu não contei isso no Instagram, tá? Não falei nada pra ninguém, porque eu queria contar de primeira mão aqui
pra vocês. E aí, gente, você sabe, né? Quando você faz o exame, principalmente assim, pra saber se você tem um câncer ou se você tem AIDS, sei lá, você tá esperando o resultado de algum exame, por mais simples que seja, né? Se é algo que te preocupa, igual o coronavírus, que, né, é uma pandemia mundial, tá matando muita gente por aí, a gente fica preocupado, mesmo que a gente não esteja com sintomas igual era o meu caso e das minhas colegas, mas a gente não sabia se a gente tinha pegado ou não, porque a gente vinha todo mundo no mesmo carro e tudo mais. E a gente ficou super preocupado com isso. E aí, gente, eu sou o tipo de pessoa que quando tá ansiosa, eu não consigo dormir e eu não consigo comer. E eu lembro que nesse dia eu orei muito a Deus pedindo pra mim conseguir pelo menos dormir, porque eu sabia que se acontecesse de eu estar com corona, mesmo que eu tivesse assintomática, eu teria que deixar a minha casa e ir para um hotel, porque essa é a regra que o governo japonês estabeleceu aqui no Japão. Se você é diagnosticado com coronavírus e o seu parceiro não é, você tem que se retirar da sua casa, ir para o hotel. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo que foi passado de instruções pra gente. Então, gente, eu lembro que no sábado de manhã, né, bem no dia antes da gente receber, bem no dia, né, que a gente tava esperando sair o resultado do corona, lá do exame do corona, eu liguei uma música de meditação e nisso eu fui fazer minha massagem de gua sha, porque depois eu faço um vídeo falando sobre isso, mas gua sha basicamente é uma técnica de massagem asiática que ajuda tipo, eliminar a retenção de líquido e ajuda, né, o seu corpo a ficar mais bonitinho. E como eu tenho, né, a pedrinha que faz a massagem, eu estava fazendo a massagem e depois disso me veio na cabeça, faz meditação, faz meditação. Alguma coisa falou assim, faz uma meditação, aproveita a música que tá aí rodando, faz uma meditação. Gente, eu nunca fiz meditação na vida, eu não sabia nem como começar, mas enfim, eu fui pelo que eu já tinha visto nos filmes e nas revistas, né? Aí fui, sentei, né, bonitinho, na posição que tem que ficar, né, que é aquela posiçãozinha que todo mundo conhece, coloca a mão assim, em cima dos joelhos. E aí eu fiquei pensando, caramba, por onde eu devo começar a meditação? E aí eu lembrei, me veio um flash na cabeça que falava assim, antes de começar a meditação, respira bem fundo, conta até 10, respira fundo, vai respirando fundo assim, soltando ar bem devagarzinho durante uns 10 segundos e depois você começa a conversar consigo mesma. Foi isso que me veio na mente. Em vez de esvaziar a mente, falou assim, começa a conversar consigo mesmo. E aí tá, fiz exatamente o que eu tinha lembrado, né, que eu tinha ouvido ou visto, não lembro bem, por altos em algum lugar, e fui fazendo isso. E daí, gente, conforme eu fui começando a conversar comigo mesma, foi como se eu tivesse uma imagem de uma outra Sarah de frente para mim, uma outra eu, e eu comecei a perguntar coisas para ela e eu comecei a ter respostas. É tipo o seu cérebro te respondendo, não sei explicar. Depois que eu fiz as perguntas que eu queria fazer, que era pra me acalmar, as perguntas eram mais ou menos dentro disso, né? Respostas que eu queria, tipo, dentro disso, sabe? Do exame do corona, que eu queria me acalmar, eu não queria ficar ansiosa, eu não queria ficar daquele jeito, que eu queria conseguir dormir, aproveitar o meu sábado de boa. E aí, depois que eu conversei comigo mesma, eu peguei e comecei a pedir, tipo assim, projetar energias boas sobre o meu tantoshi, que é a pessoa que tinha pegado corona. E aí eu comecei também a praticar a questão de pedir perdão para as pessoas ao qual eu tinha mágoa. E também pedir perdão para mim mesma, que às vezes a gente faz coisas muito ruins com a gente passa por situações que a gente não deveria estar passando, que a gente não merecia estar passando. E às vezes a gente se coloca numa posição humilhante, ou se a gente se coloca numa situação ruim pra, tipo assim, ser aceito pela maioria muitas vezes, ou pra se encaixar em algum lugar, ou pra ganhar alguma coisa, sabe? Ou, por exemplo, tem muita gente que, né, se sujeita a um relacionamento abusivo, mas ela não tem, muitas vezes a vítima não tem noção que ela tá num relacionamento abusivo, mas ela fica ali dentro porque ela acha que ela não merece algo melhor, ela acha que aquilo, tipo assim, se ela largar aquela pessoa, ela não vai arranjar outra pessoa, então isso tem muito a ver com autoestima também e tudo mais. E aí, mas eu não tô falando que é o meu caso, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui, mas
é isso que eu comecei a me questionar e também a pedir perdão pra mim mesma. Coisas que eu fiz no passado, ou coisas que eu tinha vivido naquela época até recentemente, que eram ruim, que era tóxico pra mim, mas que eu, por insistência, continuava. E aí eu comecei a pedir perdão pra mim. Gente, eu acho que eu fiquei nisso, acho que uns 20 minutos, eu não sei falar. Eu perdi a noção do tempo, sabe? Eu acho que eu consegui concentrar muito bem. E aí minha mente foi limpando e eu fui sentindo uma calma e daqui a pouco eu fui sentindo uma alegria, uma espécie de positividade falando que ia dar tudo certo, que eu não tava doente. Sabe, era como se alguma coisa estivesse falando pra mim que ia ficar tudo bem, sabe? Eu consegui aproveitar o sábado, consegui dar palavra de força para minhas colegas que também estavam passando pela mesma situação de pressão e ansiedade. Eu consegui passar força pra elas falando que ia dar tudo certo, que a gente não tava doente e tudo mais, que era pra elas ficarem calmas. E aí, gente, eu sei que no sábado não veio a resposta. E domingo também não veio a resposta. Mas eu continuei fazendo, né, a meditaçãozinha lá e tudo mais. E aí, na segunda-feira, me veio a resposta. E aí, depois que veio a resposta que tinha dado negativo, eu e minhas colegas começamos a trabalhar naquele mesmo dia. Só que a gente chegou um pouco atrasado lá na fábrica, mas a gente conseguiu trabalhar. E aí, eu trabalhei o restante da semana normalmente, né, até eu cumprir o meu aviso. E aí, gente, eu conheci uma mulher na internet que ela se chama Beth Russo e ela tem um canal no YouTube e ela também publica muitos vídeos na página dela do Facebook. E eu deixo de recomendação pra vocês. Eu não sei porque ela apareceu no meu feed, tá? E aí eu comecei a ouvir os vídeos dela falando sobre Ho'oponopono, que é um mantra do Havaí, onde basicamente consiste em 4 palavras que você fala pra si mesmo. Na verdade, é uma oração, né? Que você faz 108 vezes. Essa repetição dessas 4 palavras, que é sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Eu sei que é basicamente essas 4 palavras. E aí ela falava que todo dia de manhã, antes dela acordar, ela fazia essas 108 repetições para ela mesma. E aí ela disse que depois que ela começou a praticar o Ho'oponopono, ela começou a melhorar. E ela começou a se transformar, a se autocurar. Ela começou a ser uma pessoa mais positiva, ela começou a ter mais sucesso no trabalho e tudo mais. Porque automaticamente, gente, quando você começa a se autocurar, quando você começa a ter a positividade, né? Tudo aquilo vai afetar na sua volta, porque inconscientemente você vai começar a afetar as outras pessoas à sua volta. Dentro de você alguma coisa tá mudando, então essa mudança vai ser externalizada de alguma forma. Seja quando você muda pra ruim, ou seja quando você muda pra algo bom. E isso interfere no meio que a gente vive. E isso também vibra o universo, né? Então, tipo assim, acontece uma mágica no negócio. E, gente, eu comecei a praticar o Ho'oponopono por causa da Beth Russo. Só que eu não faço 108 repetições igual ela, né? Mas eu sempre, a todo momento que eu tô distraída, eu tô no cantinho, faço a minha oração com Deus, faço, mas eu também, às vezes, me vem um pensamento ruim ou me vem uma lembrança de alguém que eu não gostava, que alguém fez alguma coisa pra mim e eu já começo a falar o nome daquela pessoa e falar, vamos supor que Cristina, vou dar um exemplo. Cristina, Cristina abençoada, me perdoa. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu sou grata pela sua vida. Mesmo que você não goste daquela pessoa, você faz isso. Gente, é uma mágica que acontece. Você começa a perdoar a Cristina e daqui a pouco você vê que você não tem mais a raiva, não tem ódio, não tem rancor daquela pessoa mais. E, tipo, é muito maravilhoso você perdoar pessoas. E eu tenho esse problema. E, tipo, quando eu comecei a sentir que eu estava mudando por dentro, né? Porque eu ainda tô nesse processo, gente. Eu comecei tem o quê? Não tem nem um mês ainda. Mas quando eu comecei a sentir que isso estava mudando, que eu estava conseguindo me curar e perdoar pessoas, eu comecei a perceber que em volta de mim as coisas começaram a mudar também. E nisso eu comecei a ficar mais positiva, mais alegre e em vez de ver tudo de forma negativa ou como se eu estivesse perdendo coisas, eu comecei a enxergar tudo de forma mais positiva e pensar, não, todo dia eu tenho oportunidades. Todo dia eu tô saudável.
né, todo dia eu tenho uma chance de viver uma coisa nova, ou se eu sinto que eu perdi alguma coisa, é porque não era pra mim, mas eu tenho que me alegrar porque aquela outra pessoa, que é um espelho de mim, que também é um filho de Deus, ganhou aquilo. Então, se aquilo ele ganhou, deve ser porque era pra ele. Então, pra mim também vai chegar a minha vez, a minha oportunidade, algo que é certinho pra mim também vai chegar. Não, muitas vezes a gente, né, disputa uma vaga de emprego, vamos supor, né? E a gente perde essa vaga de emprego para uma outra pessoa e às vezes a gente fica frustrado, chateado ou a gente sente que perdeu. Mas calma, gente, existem várias milhões de vagas de emprego por aí. Não significa que uma pessoa que preencheu aquela vaga, ela tá tomando todas as outras vagas que existem no mercado, sabe? E às vezes aquela vaga nem era algo que você ia gostar de fazer, ou você só tava ali só porque você precisa do salário para pagar as contas. Talvez o chefe não ia ser legal com você, sabe? Talvez você não combina nem com o tipo do ambiente que você ia trabalhar. Então, assim, quando você começa a perceber essas coisas, e quando você começa a praticar meditação, mantras, né? Você começa a sentir muita paz. E era isso que eu mais queria, gente, era sentir paz, era perdoar pessoas. Então, como eu tô nesse processo, eu tô amando e eu queria vir aqui, né, compartilhar com vocês. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar aqui, né, para vocês o link da página da Beth Russo lá no Facebook. Eu desejo tudo de bom para a semana de vocês. Até a semana que vem. Um beijo para vocês e tchau, tchau.